Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. 2001 teve um profundo impacto na minha vida. É tudo sobre o HAL 9000. 2001 foi uma extraordinária revolução nesse gênero. A ficção científica sempre teve a ver com ótima tecnologia dando errado. I'll be back. Aquela imagem, o Schwarzenegger como exterminador, é um pesadelo perfeito. Você tem dois dos personagens de IA mais populares da cultura pop. Na época eu disse, não tenha medo dos robôs. Os robôs são nossos amigos. O conceito do que os robôs vão ser está diretamente, umbilicalmente ligada à nossa ideia deles como uma classe inferior. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. Blade Runner é tão artístico. Se você vai criar uma IA, uma das coisas que com certeza vai deixar de fora é a emoção. Battlestar Galactica é sobre a maior fraqueza da humanidade. A inabilidade de ver que os outros são tão valiosos quanto nós. Nossas máquinas têm sido a matéria de sonhos e de pesadelos. A questão é, a humanidade e as máquinas podem forjar um futuro juntas? Hello, I'm here. Oh. Hi. Máquinas inteligentes. Chamam de ficção científica, mas na verdade é sobre tecnologia, é sobre as máquinas. Você fez um monte de filmes de ficção científica, já viu vários tipos de máquinas, máquinas inteligentes. Você fez uma máquina assim. Eu acho que o interessante quando se está envolvido nesse ramo há tanto tempo quanto eu, o que é mais incrível é que eu fiz um filme do Exterminador atrás do outro e você vê uma coisa começando como aquilo que se chama de ficção científica e, de repente, a coisa meio que vira realidade científica. Eu acho que a ficção científica sempre foi sobre ótima tecnologia dando errado. Sobre como uma IA pode ameaçar a humanidade. I'm a friend of Sarah Connor. Can't see her. She's making a statement. I'll be back. Aquela imagem, o Schwarzenegger como o exterminador, a Skynet mandando aquele emissário, um quase-humano, para o nosso meio, é um pesadelo perfeito da catástrofe tecnológica. O velho aviso sobre as máquinas se rebelando é muito arquétipo, é muito brutal, é muito perfeito. Quando eu tive a ideia do Exterminador... E como você teve essa ideia? Ela veio de um sonho. Eu vi a imagem de um esqueleto cromado saindo de um incêndio. Aí eu pensei, e se fosse um ciborgue com aspecto humano e fosse indistinguível de um homem até o incêndio? E qual seria o propósito dessa coisa? Ele representava uma inteligência muito mais poderosa, o soldado enviado do futuro pela Skynet. O Exterminador representa a visão de um futuro onde a Skynet, um computador que se tornou autoconsciente, decide... Bom, agora eu vou ter que me proteger. E a única forma de fazer isso é destruir as pessoas que me criaram. No caso, nós. A Skynet não é o primeiro computador todo-poderoso. Esse tema remonta a Robert Heinlein em Revolta na Lua, a Colossus 1980 e até o Whopper de Jogos de Guerra. Mas parte do que torna o Exterminador tão assustador é que ele é implacável. Ele não vai parar enquanto não cumprir o seu objetivo. Eu me lembro das fitas do primeiro dia. Tinha uma tomada com a lente de 100mm onde você encostava e ficava olhando assim. Tinha. E todo mundo falou, isso, ficou fantástico. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Eu fui falar com você sobre o Reese. Ele é o herói. E eu queria continuar fazendo heróis. Sim. Então nós começamos a falar um pouco sobre o filme e por um motivo ou outro, sem planejamento da minha parte, eu disse, olha, Dina, o cara que faz o Exterminador vai ter que entender que ele é uma máquina. Exato. O importante é que quem quer que faça o Exterminador não vai poder mostrar absolutamente nada. O jeito que ele escaneia, o jeito que o Exterminador anda, tem que ser como uma máquina. E não pode ter nenhuma cena com ele mostrando um comportamento humano. E no meio disso eu olho pra você e penso, esse cara é enorme. É como um trator. Nada vai pará-lo. Seria fantástico. Exatamente, Aí depois disso você diz, por que você não faz o Exterminador? Aí eu olhei pra você e disse, droga.
No primeiro filme, o Exterminador é projetado para matar. No Exterminador 2, ele foi programado para proteger, não destruir. Ação! Depois fizemos o Exterminador 2, mas a parte mais difícil do filme foi te convencer de que fazer o mocinho era uma boa ideia. Eu fiquei confuso no começo quando li o roteiro e vi que não era mais aquele tipo de máquina assassina. Eu imaginei se a gente poderia extrair dele essa ideia de ser implacável. Remover o mal dele e colocar o bem no lugar. E o interessante é que o mesmo personagem funcionou como vilão e mocinho, o mesmo personagem. Com certeza. Agora, precisávamos de um exterminador maior e mais malvado que pudesse dar uma surra no exterminador. Então, quem era ele? Me convenceram que eu era o canalha mais malvado do planeta. E vocês teriam que acreditar. Eu recebi uma ligação do meu agente dizendo que estavam atrás de uma presença intensa. Eu sou muito menor que o Arnold Schwarzenegger. E eu sabia que vocês teriam que comprar a ideia de que aquela coisa era implacável. Então eu pensei em começar a pesquisar sobre como ele seria. Então, fisicamente, eu comecei trabalhando os maneirismos. Tipo, o que faz uma águia parecer uma águia? Ele é feroz, parece que está indo atrás de você. E quando você vê... Bom, na sua frente. É como uma bala. Get down. Entende? É tipo... Shum. Assim que a gente consegue pegar o jeito... O Arnold queria me levantar acima da cabeça, me atirar na parede e sair me jogando por aí. Então parece que é a primeira vez que você tem que lidar com o mal, porque os exterminadores não lutam entre si. E eu lembro do Jim dizer especificamente, não pode fazer isso, ele é mais forte que você. Ele é mais poderoso, é mais rápido. Ele consegue dominar o T-800, que é um endoesqueleto com, tipo, uma pele falsa por cima, enquanto eu era uma liga polimimética de metal líquido, muito mais denso. Uma máquina superior. O T-1000 é o conceito de robô de um robô. É como se um robô tentasse criar uma versão melhor de si mesmo. O que ele faria? Bom, ele criaria alguma coisa mais fluida, que pudesse se mover livremente. E ainda fosse indestrutível. Você pode ver o Exterminador 2 quase como uma guerra entre velhos efeitos especiais e novos efeitos especiais. E essa é a beleza de ironia nos filmes do Exterminador. Eles usaram tecnologia de ponta com mais eficácia do que qualquer outro filme, mas eles são advertências contra a tecnologia. We're not gonna make it, are we? People, I mean. It's in your nature to destroy yourselves. O enredo dos filmes do Exterminador, eu achava que a gente sempre lutaria contra aquele robô do futuro. Mas, na verdade, nós estamos combatendo os humanos que continuavam tornando aquele robô possível. Enquanto os humanos souberem que tem o potencial de criar uma máquina capaz de controlar a Terra e nos tornar poderosos, nós vamos continuar tentando. E vai contra a nossa natureza criar essa Skynet. Mas os humanos não vão parar de fazer isso. Nós somos o vilão persistente que continua fazendo esses filmes acontecerem. Não sei se podemos ter antecipado onde nós estaremos daqui a 30 anos ou mais, já que Skynet é o termo que todo mundo usa quando fala de uma inteligência artificial que se volta contra nós. Parte disso eu acho que é aquela sensação que você tem um pouco antes de começar a chover. Você sabe que vai chover. E a gente tem uma sensação sobre momentos do desenvolvimento tecnológico em que você sabe que vai acontecer alguma coisa em breve. E eu acho que existe um consenso geral de que estamos naquele instante antes da chuva. Talvez esse instante leve 10 ou 20 anos, mas vai acontecer e pode não ter um final feliz. E não tem ensaio. Pois é, não tem um take 2. Não, já era. É. Hal, you have an enormous responsibility on this mission. Let me put it this way, Mr. Raymer. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. 2001 teve um profundo impacto pra mim também. Na minha vida.
e no meu dia a dia. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema e senti que estava tendo uma experiência religiosa. Eu assisti esse filme 18 vezes nos 2 primeiros anos do lançamento, todas em cinemas. E eu me lembro de um cara que desceu correndo na direção da tela, gritando: "É Deus, é Deus!" E ele estava falando sério, sabe? Eu também vi um cara no cinema que chegou a andar até a frente com os braços abertos e passou pela frente da tela. Deve ter mexido com a cabeça das pessoas. As pessoas piraram porque o cara sumiu na tela durante o Portal Espacial, só para piorar tudo. Todo mundo pensa nele como um drama espacial, mas no fundo ele trata de uma inteligência artificial. É tudo sobre o HAL 9000. É o HAL 9000. Eu tive minha chance de trabalhar com Stanley Kubrick e Arthur Clarke em 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando eu era muito novo, aos 23 anos. Quando criamos o HAL, não tínhamos computador pessoal à nossa disposição. Havia centrais de processamento enormes, mas eram com cartões perfurados, picotes de papel e tudo mais, mas não era muito visual. E eu tive que desenvolver um estilo que eu achasse plausível. E ele despertou a imaginação das pessoas com esse filme e elas tornaram aquilo real. Hello, Frank. Happy birthday, darling. Happy birthday. TVs individuais atrás dos assentos dos aviões, o iPad. Sabe, o iPod foi chamado de iPod por causa dele. Open the pod bay doors, Hal. 2001 foi uma extraordinária revolução nesse gênero. Picture is being done in such a gigantic scope. The centrifuge is so realistic and so unusual. After a while, you begin to forget that you're an actor and you begin to really feel like an astronaut. Trabalhar com Stanley Kubrick era uma loucura. Você tinha ciência que estava na presença de um gênio. I don't think I've ever seen anything quite like this before. O HAL, de certa forma, é a máquina que controla toda a nave, mas é outro membro da tripulação. Do nosso ponto de vista, nós não pensávamos nele em termos de estamos lidando com um computador. That's a very nice rendering, Dave. Talvez por causa daquela voz humana, o HAL tem uma inflexão perfeitamente normal quando fala conosco. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? O que significa ter um robô que está basicamente controlando a nave que sustenta a sua vida? É colocar confiança demais numa máquina. O ponto-chave do filme acontece quando Bowman diz... Well, as far as I know, no 9,000 computers have been disconnected. Well, no 9,000 computers ever found it before. Well, I'm not so sure. What do you think about it? E o HAL 9000 lê os lábios deles. Naquele ponto, a gente reconhece que o HAL 9000 tem algum tipo de imperativo de sobrevivência. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. E naquele ponto, ele não é mais uma máquina, ele é um ser. O perigo que a inteligência artificial representa é o poder de causar resultados que não havíamos antecipado. O HAL 9000 faz aquilo que os macacos fizeram no começo do filme. Ele comete homicídio. Nós gostamos de estereotipar os robôs como criaturas de pura lógica. Mas, claro, em 2001, tudo sai terrivelmente errado e temos que matar o robô. What do you think you're doing, Dave? A cena da morte do HAL é um momento maravilhosamente perverso, porque é insuportavelmente pungente vê-lo se desintegrar e regredir. O Laboratório Bell estava testando a síntese de voz por volta de 2001. Um dos mais antigos experimentos de síntese de voz foi Daisy Daisy, cantada por um computador da IBM. E como o Arthur Clarke era super vidrado em tecnologia, ele quis usar isso e encorajou o Kubrick a usar a mesma coisa, porque dava uma certa credibilidade à história, a toda coisa do HAL quando estava sendo morto, lobotomizado ou morrendo. Ele regrediu ao seu nascimento. É muito difícil fazer uma tecnologia, é muito difícil projetar uma IA. Tem que pensar muito, muitas mentes brilhantes têm que se envolver. Mas ainda mais difícil do que criar uma inteligência artificial é aprender a contê-la, aprender a desligá-la.
Talvez o Hall ainda exista no nosso tempo. Eu acho que sim. Não, eu também acho. Dá medo. O Elon Musk continua prevendo que a Terceira Guerra Mundial não vai ser um holocausto nuclear, mas um tipo de dominação mecanizada. E o Stephen Hawking tinha um pensamento similar. Uhum. É muito assustador, porque isso basicamente diz que, contra a nossa vontade, alguma coisa muito mais inteligente que pode nos derrotar no xadrez vai usar esse mundo como tabuleiro. Sim. Vai dar um checkmate definitivo na nossa existência. Infelizmente, a maioria das representações de robôs na ficção científica tem sido muito negativa. Robôs extremamente violentos, envolvidos em algum tipo de luta desesperada com os humanos para decidir quem fica com o destino da Terra e do universo. Isso faz parte de uma tradição antiga na ficção científica. Metrópolis, de Fritz Lang, foi um dos primeiros, se não o primeiro grande filme épico de ficção científica. É a história de um mundo muito futurista. E tem um dos melhores robôs malvados de todos os filmes. Maria, aquele é o filme de robô. As revistinhas sempre tiveram uma capa colorida. Frequentemente as capas eram de robôs que fugiam enlouquecidos de seus criadores humanos. Eram sempre mecânicos, eram coisas pesadonas. Um monte de metal e mecanismos, olhos vermelhos brilhantes, garras sem dedos e geralmente eram bem violentos. Essa imagem persistiu por muito tempo. Mas eis que chega Isaac Asimov. If we could have roughly man-like robots who could take over the dull and routine tasks, that this would be a very nice combination. Asimov foi essencial para ajudar a ficção científica a ser o que é hoje. Ele esteve na Feira Mundial de Nova York em 1939. Deve ter sido uma experiência forte de ficção científica para ele. E não foi qualquer uma, porque ele teria visto o Electro, o robô fumante. Ok, Toots. E isso inspirou muito o Asimov. Ele decidiu começar a escrever histórias onde exploraria os robôs como ferramentas, ajudantes e amigos da humanidade, em vez de inimigos. Ele inventou as imagens e as ideias que, na minha opinião, definiram como as pessoas da área pensariam nos robôs. Especificamente as suas 3 leis, é claro, são muito importantes. What are the 3 laws of robotics? First law is a robot may not harm a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Danger, Will Robinson. Danger. Number 2, a robot must obey orders given it by qualified personnel. Fire. Unless those orders violate rule number 1. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. See? He's helpless. Third law states that a robot can defend itself. Except where that would violate the first and second law. Eu acho as leis de Asimov muito inteligentes. Muito inteligentes mesmo. E acho que foram feitas para serem quebradas. We know you'll enjoy your stay in Westworld, the ultimate resort. Lawless violence on the American frontier, peopled by lifelike robot men and women. O filme Westworld mostra um parque temático com visitantes chegando fazendo o que querem com os robôs. Era um verdadeiro fórum para o ID humano correr solto. Onde não tinha ameaça de alguém saber o que você fez, você não tinha que se envolver com outros humanos, onde mandavam você fazer o que você quisesse. Where nothing can possibly go wrong. I'm shot. Go wrong. Raw. Shut down. Shut down immediately. Six responsive. Westworld era um conto de advertência sobre robótica. Era a ideia de que nós acreditamos que podemos criar vida artificial e que ela nos obedeceria. O filme original de Michael Crichton é muito legal e está cheio de ideias, interações tensas com inteligências artificiais. Décadas à frente do seu tempo, as questões levantadas no filme original só se tornaram mais e mais relevantes quando nós pensamos nele como uma série de TV. Quando você vê uma história de robôs, geralmente vê um robô que é dócil. Aí alguma coisa dá errado e eles surtam. Maximilian! O que o John e eu conversamos foi... Bom, pegue o momento daquele surto, que fica um pouco antes deles saírem matando, e se a gente atenuasse bem mais esse lado e explorasse mais a fundo a ruptura. Porque pra gente, era aí que estava situada a questão filosófica mais substancial, que era onde a vida começou.
Maeve, que é um dos robôs, ela é a cafetina que dirige o bordel. Ela foi um dos primeiros robôs a perceber que era um robô em vez de uma pessoa que vivia no Velho Oeste. Pra mim, uma das cenas mais significativas da série é quando a Maeve começa a ganhar consciência enquanto está sendo consertada. Everything in your head, they put it there. No one knows what I'm thinking. I'll show you. E ela vê aquilo como um algoritmo que escolhe palavras com base em probabilidades. Can't possibly. Os robôs em Westworld começam a fazer perguntas, que são as mesmas que nós fazemos. Nós temos a impressão de que existe um criador, que existe um propósito, um motivo para estarmos aqui. Infelizmente, eles descobrem que o motivo deles estarem lá é só para servir de diversão. I'd like to make some changes. Marvin Minsky, que é um dos pioneiros da IA, disse que o livre-arbítrio pode ser aquela primeira reação primitiva à submissão forçada. Então, a primeira palavra da consciência é não. I'm not going back. A ficção científica sempre lidou com a IA, seja com as leis de Asimov ou com as leis que nós tentamos aplicar em Westworld. A questão é, será que as leis conseguem conter totalmente um humano? As pessoas vão manipular essas leis, vão encontrar brechas. I understand. E eu não sei se com uma IA seria diferente. Quando a consciência desperta, é impossível colocar o gênio de volta na garrafa. Vamos falar de IA por um segundo. Você só vê robôs em papéis positivos nos seus filmes, o que é interessante porque é onde muitos dos avanços estão sendo feitos hoje, com acompanhantes de idosos, com robôs enfermeiros. Eles vão tornar nossa vida melhor. Porque você tem duas das mais populares IAs da cultura pop, que são o R2-D2 e o C3PO. Eles são IAs. Na época eu disse, não tenha medo dos robôs. Os robôs são nossos amigos. Vamos ver o lado bom dos robôs. E o lado divertido, porque vamos encarar por um tempo. Eles vão ser meio patetas. I've just about had enough of you, you nearsighted scrap pile. George Lucas foi muito inovador em toda a sua carreira. E uma das coisas mais inteligentes no começo foi inventar um tipo diferente de robô. O R2-D2 parece uma lata de lixo. Ele nem fala. Ele só dá aqueles piados. Mas ele é adorável, todo mundo adora. Ele não é fofinho, ele não é... Ele é um grande personagem. O C3PO deve ser o mais encantador e amado dos personagens robôs já feitos. Eu adoro o fato do George não ter articulado a boca e os olhos. É só uma máscara vazia. E mesmo assim, a atuação do Anthony Daniels passa muita emoção. Eu adoro robôs. E a ideia de poder desenhar um pra Star Wars era boa demais pra deixar passar. Did you know that wasn't me? O K2SO de Rogue One, eu achei simplesmente perfeito. Pra ser justo, a maior influência do K2SO foi o C3PO. O Anthony Daniels, que é o C3PO, tinha uma aparição no nosso filme. E eu me lembro de passar na casa dele pra tentar convencer ele. E eu não sabia se ele ia detestar a ideia ou se ele tava de saco cheio de Star Wars. E eu sentei lá, me sentindo bem paranoico, conhecendo ele e a esposa, e eu contei o filme inteiro pra eles. Eu devo ter falado, sei lá, 1 hora, falando, até o final, e não dava pra saber pela cara dele. Então, ele falou, Garrett, sabe, eu adoraria participar. Tipo, você me ganhou no oi. Foi quase como ter um deus no set, sabe? Tipo, o original foi onde tudo começou. Aquele personagem de Star Wars foi uma coisa arrepiante. Friends forever? Eu acho que um dos motivos das pessoas amarem os robôs e gravitarem em torno de personagens robôs em filmes como Star Wars é porque sempre que um personagem humano parece totalmente formado, ele parece uma pessoa. Os robôs são coisas e parece legal projetar mais de nós mesmos neles. O Guinho, Zezinho e Luizinho de Corrida Silenciosa devem ser os robôs mais engraçadinhos. Eles não falam, mas dá pra saber o que eles pensam. É ótimo ter um melhor amigo. Na fantasia pode ser um dragão. Na ficção científica pode ser um robô. Eu adoro o número 5. Quer dizer, ele é um robô que cita John Wayne de livre e espontânea vontade. Take heart, little lady. Buck Rogers foi ótimo, porque eles não copiaram exatamente o R2-D2, mas chegaram quase lá.
Eles pegaram a voz do Eufrazino, pegaram a voz do Mel Blanc, o grande dublador no mundo dos desenhos, o Capitão Caverna, e inventaram um tweak que fazia... biri, 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 biri. You ever have two broken arms, Buster? O quê? Nós adoramos robôs amigáveis, porque eles expressam melhor do que nós somos como humanos. O Wall-E é um robô coletor de lixo. E não há nada do que um robô coletor de lixo deveria ser. Ele desenvolve toda uma personalidade. Ele está lá para limpar a bagunça que os humanos fizeram. E ele passa a interpretar aquilo literalmente para acabar salvando o mundo para a humanidade. Muitas histórias de ficção científica transformaram um robô em algum tipo de figura romântica que, de algum modo, se torna mais humana no decorrer da história. Tem a história de 1938, de Lester Del Rey, Helen Holloy. O título é um trocadilho, o nome dela é Alloy, liga de metal em inglês. Ela é basicamente uma faxineira que se apaixona pelo seu criador. Foi uma das primeiras histórias em que um robô é um personagem simpático e romântico. Se você está realmente numa conversa com um robô, em que ele soa natural, ele soa como uma pessoa, e essa pessoa conhece você, ri das suas piadas e tem empatia pelas suas lutas na vida, se você desenvolve um relacionamento com aquela voz, com certeza você pode se apaixonar. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. It's really nice to meet you. What do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. No filme Ela, a ideia é que a Samantha foi criada para ser uma ferramenta. O interessante nessa ideia de uma ferramenta de bolso é que nós vemos isso nas nossas vidas. Nossos smartphones viraram uma ferramenta de que nós somos dependentes. Então, o relacionamento do Theodore com a Samantha é só um passo além disso. Ele não consegue viver sem ela porque ele também a ama. Quando Theodore a vê surgir na tela, é como ver a namorada dele. Good night. O que eu tive que fazer foi criar a interface. Então você tem escrita à mão, era a minha letra quando eu escrevi Samantha. Tem a textura do papel, mas aí tem uma mágica. Ele flutua, ele se move holograficamente, tem sombras, mas nada disso é tecnológico. É uma interface onde é possível se apaixonar pelo seu sistema. Are these feelings even real? Or are they just programming? What a sad trick. You feel real to me, Samantha. Parte do que se vê em Ela é definitivamente uma advertência sobre confiar demais nos aparelhos, na tecnologia, sobre investir demais neles emocionalmente. É um lembrete de que tem gente lá fora, entende? Aquela imagem final dele com a Amy Adams é muito emotiva. E foi só através dessa experiência que os dois tiveram, se envolvendo com aquela tecnologia, que eles se encontraram. Nós vamos viver num mundo com robôs e inteligência artificial. Você pode se acostumar, não deve ter medo disso e, sim, muito cuidado. Não tem que ser ruim, mas se ficar ruim, somos nós, não eles. As pessoas sempre me perguntam, você acha que as máquinas vão nos superar? Eu digo, eu acho que é uma corrida. É uma corrida. É com certeza uma corrida. É uma corrida onde nós nos aprimoramos e nos tornamos melhores. É a nossa evolução espiritual e psicológica. Ao mesmo tempo, nós já vemos essas máquinas evoluindo. Porque se não melhorarmos o bastante para dirigi-las adequadamente, nosso poder divino de usar a inteligência artificial e todas essas ferramentas robóticas vai acabar explodindo nas nossas mãos, acabando com a gente. Tem razão. Quer dizer, eu acho que é preciso muito esforço para criar mudanças no comportamento humano. Certo. Mas isso vem com a nossa responsabilidade. Na verdade, eu acho que estamos evoluindo junto com nossas máquinas. Estamos mudando. Sim, exatamente. Em janeiro de 2002, a Universal estava procurando alguém para reinventar Battlestar Galactica. Então localizei o piloto da Galáctica original, que fizeram em 1978. E havia algumas ideias interessantes ali. The final annihilation of the life form known as man. Let the attack begin. Mas eles nunca conseguiram entender muito bem o que a série realmente era. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito impressionado com
os paralelos com o 11 de setembro. Foi só alguns meses depois do 11 de setembro. E eu percebi na hora que se a série fosse feita naquele momento, ela teria uma ressonância emocional muito diferente no público. Battlestar Galactica é sobre os últimos remanescentes da humanidade lá fora, numa frota no espaço, depois que um ataque de robôs dizimou a humanidade. Então a ideia era que a humanidade basicamente começou a criar robôs para todos os trabalhos sujos que ela não queria mais fazer. E aí as próprias máquinas, porque elas veneravam seus criadores, fazem máquinas que são mais como nós. Os Cylons de carne e osso como nós, humanos. Os Cylons se viam como filhos da humanidade. E eles não poderiam crescer e amadurecer enquanto seus pais não se fossem. Então decidem que precisam eliminar seus criadores humanos em um ataque apocalíptico. Eu acho que superficialmente Battlestar Galactica é sobre ter cuidado com o que você inventa. Mas eu acho que a verdadeira força motriz da série não é isso. Eu acho que é sobre a maior fraqueza da humanidade. A inabilidade de ver que os outros são tão valiosos quanto nós. É o conflito central desses dois. Nós somos pessoas. Não são. You are truly no greater than we are. You're just a bunch of machines after all. Let the games begin. Carne e osso é o episódio da tortura. É praticamente um jogo entre duas pessoas. Isso levanta a questão, ela seria menos capaz moralmente porque ele não é realmente humano? You're not human. Era uma pessoa sendo torturada naquela cena, gritando e sentindo dor, ou era tudo uma simulação elaborada? A gente queria tratar da questão do que é moral e justo numa sociedade em guerra como aquela, mas ao mesmo tempo nós examinamos uma ideia diferente na série, que era sobre individualidade e consciência. Quem é o verdadeiro monstro? Os humanos que fizeram criaturas que sabiam que eram equivalentes aos humanos, mas as escravizaram mesmo assim? Ou eram os escravos que se amotinaram para destruir o tipo de gente que faria isso? A grande ideia central de Battlestar Galactica é: a humanidade merece sobreviver? Podemos merecer a sobrevivência? You know, when we fought the Cylons, we did it to save ourselves from extinction. But we never answered the question why. Why are we, as a people, worth saving? Essa é uma pergunta incrível. Os Cylons evoluíram ao longo da série de um tipo de ódio cego pela humanidade a ter mais contatos individuais com seres humanos, tendo experiências com eles, experimentando emoções com eles. Então, os humanos percebem que os Cylons não são tão monolíticos quanto acreditavam. When you think you love somebody, you love them. That's what love is. Thoughts. She was a Cylon, a machine. She was more than that to us. She was more than that to me. She was a vital living person. Battlestar Galactica dá uma ideia do que poderia ser. Como todos nós faremos isso juntos. Se Battlestar Galactica servir de guia, nós podemos evoluir junto com as máquinas que nós criamos. Nós podemos nos tornar um povo com respeito um pelo outro e fazer um futuro juntos. Eu espero que a humanidade mereça sobreviver. Falei com alguns especialistas de IA. Tá. E um especialista me disse, assim, de cara, estamos tentando fazer uma pessoa. E eu disse, quando você diz uma pessoa, quer dizer um indivíduo que tem um ego, que tem um senso de identidade? Ele disse, é isso mesmo. Se você está num grupo de seres humanos muito inteligentes que está criando uma IA, uma das coisas que com certeza vai deixar de fora é a emoção. Certo. Porque se tiver emoção, a emoção vai levar a diversas facetas, como a mentira, a raiva, a fúria, o ódio, assim como o amor. Se uma máquina se tornar como um de nós, e complexo bastante, em que ponto nós não vamos mais notar a diferença? Ela tem liberdade? Ela tem livre-arbítrio? This hearing is to determine the legal status of the android known as Data. O personagem Data era meio que o preferido de todo mundo na série e da equipe de escritores também. Todo mundo adorava escrever histórias dele. Era um robô que queria ser humano, mas que não tinha emoções e queria ter emoções. Então era o Pinóquio. E a metáfora do Pinóquio é poderosa. Matter, what are you?
Webster's 24th Century Dictionary, 5th edition, defines an android as an automaton made to resemble a human being. A Medida de um Homem é um daqueles episódios super profundos que você só percebe que é profundo uns 4 ou 5 anos depois. Aí você vê e diz, oh, ei, uau! No episódio, a humanidade do Data é basicamente posta em julgamento. Ele é senciente? Será que ele merece ser tratado como uma pessoa? Am I a person or property? And what's at stake? My right to choose. Era uma exploração legítima dessa ideia de individualidade no campo legal e no campo moral. Its responses dictated by an elaborate software written by a man. And now a man will shut it off. Foi chocante para os personagens da série e chocante para o público também, porque nós amamos o Data. Starfleet was founded to seek out new life. Well, there it sits. Quando criarmos algumas formas de inteligência artificial, essas discussões legais vão acontecer. As máquinas merecem ter direitos? Então, talvez sim. In the history of many worlds, there have always been disposable creatures. They do the dirty work. An army of Datas hold generations of disposable people. He's talking about slavery. O próprio termo robô vem da peça tcheca Robôs Universais de Rossum. E a palavra robota significa trabalhador. Uma versão pejorativa significa escravo. Então, o conceito do que os robôs vão ser está diretamente, umbilicalmente ligada à nossa ideia deles como uma classe inferior. Why do you think your people made me? We made you because we could. You are just a machine, an imitation of life. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem. Blade Runner é uma narrativa escravista, basicamente. Eles criaram os replicantes para serem escravos. E eu acho que a parte mais perturbadora em Blade Runner é que não é só um tipo de futuro tecnológico e ambientalmente arruinado. É um futuro arruinado moral e eticamente também. Eu escrevi os primeiros scripts pensando num filme bem pequeno. Aí o Ridley me disse... O que é que tem lá fora? O que é que tem lá fora? Ora, o mundo. E ele... Exato. E que mundo é esse, onde você faz um robô indistinguível de um ser humano? Pense nisso por um segundo. Imagine, ele faz isso com a gente e bum! Aí eu disse, meu Deus, ele entregou o mundo. Esse é o Ridley, ele faz coisas. Ele levou tudo isso pro filme. Blade Runner vem de um romance de Philip K. Dick. Androides sonham com ovelhas elétricas. Philip Dick era muito prolífico e muito profundo, falando da natureza da realidade, da natureza da inteligência artificial e do que é ser humano. Essa foi a semente da ideia que cresceu com Hampton naquilo que virou. Era um filme muito, muito bonito, escuro, meio no ar. E eu pensei, uau, como um filme pode ser tão artístico? E a ideia daquelas máquinas desafiando a gente, a falta de sentimentos, a falta de emoção. O filme está sempre dizendo que não há emoções. Computadores só tomam decisões negativas ou positivas. Eles não se importam. Pelo teste de Voight-Kampff. Exato. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? We call it Voight-Kampff for short. Voight-Kampff é uma série de perguntas que permitem que o interrogador descubra se o interrogado tem ou não tem sentimentos. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. É sobre empatia. You're reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Não é para ficar preso à empatia, mas parece que ela é o grande divisor entre nós e todo o resto. O Deckard é basicamente um homem fazendo o seu trabalho. Ele acredita que desde que os robôs estejam funcionando direito, não é problema dele, mas se um replicante se comporta mal, o problema passa a ser dele. E ele deve recolhê-lo. No entanto, no decorrer do filme, ele começa a questionar cada vez mais se desobedecer ordens significa um defeito ou que você é um humano com direitos, vontades e seus próprios sonhos. I've seen things you people wouldn't believe. Tem uma certa poesia na cena em que Roy Batty morre. Tem. É uma cena magnífica.
Foi ele que escreveu. Sério? Foi o Rutger que escreveu? 1h da manhã. Eu ia mandar desligar tudo, literalmente, ao amanhecer. Tá. E pronto, seria a última noite. Aí o Rutger disse, eu escrevi uma coisa. Ele disse... All those moments will be lost in time, like tears in rain. E eu quase chorei. É. Ele disse, o que você acha? Eu disse, vamos fazer. Então, nós literalmente filmamos em 1 hora. É. E no final, ele olha e dá aquele lindo sorriso. Time to die. Ele estava com uma pomba na mão. Isso mesmo. Aquilo diz que o Roy Batty tinha uma alma? Roy Batty era um ser senciente? Era sim. 4 dos seus filmes agora têm alguma personificação de uma IA, certo? Uma inteligência artificial, uma pessoa sintética. Então, onde você acha que isso vai dar? Que isso é o nosso... Que nós estamos dando as chaves do reino para as máquinas? Não sei se devemos. Com a criação de algo tão potencialmente maravilhoso e perigoso assim, o inventor geralmente fica obcecado com o sucesso do que está fazendo em vez de enxergar os resultados. Esse é o problema. É o momento em que a coisa foge do seu controle. É aí que mora o perigo. Se passar do ponto, você está encrencado. Quando se tem uma IA, você tem que ter limites. Tem que ficar com a mão na tomada o tempo todo. Sim, todo o tempo. É verdade.